matar o Freixo tá muito fora daquele cenário que a gente estava vendo ali, envolvendo condomínios. Então, mas o Freixo não foi atacado. Uma coisa é cogitar. Concorda? Ele não foi atacado porque, segundo o Lessa na delação, o Lessa bancou. O Lessa diz assim, não, não e não. Se o alvo fosse ele... Mas tá muito claro pra mim, Glauber, que o alvo, segundo o próprio Lessa, era o Freixo, cara. Não, então, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vi a fala. Uhum. Ele disse que inicialmente foi pedido o Freixo. Ele falou, cara, o Freixo não dá. Eu vou precisar usar um ferrolho, de ferrolho. Né? Eu vou precisar fazer um trabalho de sniper. O cara anda com 20 de segurança. Então, o Freixo é um alvo difícil. Aí, ele pesquisou vários nomes, né? Chegou na Marielle. Pesquisou o Renato 5, você acabou de falar isso. Sim. Chegou na Marielle. O que eu tô te dizendo? Isso que você tá falando, eu tô te entendendo o teu raciocínio, mas eu acho que não vem ao caso por matéria do Fantástico. Ele conta tudo sobre o caso, né? Ele fala das terras, fala tudo. Aí ele fala, inclusive, eu tirei da cabeça do Macalé. Certo. Se ele tirou da cabeça do Macalé, é porque o Macalé queria o Freixo. Sim, mas... É porque ele diz que o Macalé insistiu com ele muitas vezes pelo Freixo. Ele diz que o Macalé volta e meia voltava com esse mesmo papo de Freixo. O Macalé ficava sem falar do Freixo uma semana, depois voltava com as outras. Vamos fazer o Freixo, sabe? Concordo. Então, assim, na delação do Lessa, ele deixa muito claro, o Lessa, que o alvo era o Freixo. E ele convenceu o Macalé a desistir desse alvo Freixo, correto? É o que eu entendi, tá, cara? Eu também entendi isso, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, o Freixo, ele não tá no Rio de Janeiro, no âmbito municipal aqui, pô. Ele só é um líder do PSOL, então vamos lá. Ele era, não é mais, tá? Ele foi do PT, né? Sim, mas é questão política, sim. É momentâneo, Sim. A raiz dele tá lá, né? Eles queriam atacar o PSOL, porque o PSOL é uma pedra no sapato dos caras, politicamente. Agora, pô, se eu for atacar o PL hoje, é melhor atacar quem? Se for atacar um político do PL, é melhor o Bolsonaro, porque que é o nome do PL. O PT, o Lula, o PSOL, o Freixo, pô. Tem algum nome mais forte do que o Freixo? Mas o que é mais razão? É difícil a gente entender isso. É mais razão para matar o Freixo. Uma questão fundiária envolvendo um lote no bairro do Tanque, com 500 lotes, né? Um espaço com uma invasão, né? De milícia. Ou o fato do PSOL ter ajudado a provocar muitas prisões no MDB do Rio de Janeiro, na Operação Cadeia Velha. O que é mais... O que pode gerar mais ódio, mais raiva, mais sentimento de vingança, Glauber? O que você acha? O que você acha que pode gerar mais ódio, mais raiva, mais sentimento de vingança? Uma questão que envolve as prisões da Cadeia Velha, onde o MDB do Rio foi pulverizado, né, naquela época, né? Ou então a possibilidade do condomínio. Sabe? Essa levando em consideração que quem foi alvo da crueldade foi a Marielle, para mim faz sentido a motivação relacionado à parte das terras, né? Como foi a Marielle que foi o alvo, para mim faz sentido. Agora, o Lessa, ele apenas cita outros nomes, né, do PSOL. Mas a materialidade do crime é a Marielle, né? A materialidade do crime é a Marielle. Mas eu não sei, assim, isso é relevante? Eu acho que é muito relevante, porque isso você apresenta no júri para convencimento do júri, né? A gente chama de motivação. O promotor explica para o júri, olha, o crime aconteceu em função disso aqui, isso aqui provocou o crime, até para que faça sentido a delação premiada, correto? E não está fazendo sentido para mim a delação premiada justamente por isso, porque o Lessa insiste na delação premiada que o alvo era Freixo, e ele convenceu o Macalé a esquecer do Freixo. Aí o Macalé sugere outros nomes, tá? Sim. Até que se chega a Marielle. Então, existe um termo triste aqui, termo militar, chamado alvo de oportunidade, não é isso? Você não consegue atacar esse alvo, mas você consegue atacar esse. Se Marielle foi um alvo de oportunidade, é sinal de que
que havia outra motivação que não era a motivação provocada pela conduta de Marielle, mas uma motivação provocada pela conduta de Freixo ou do PSOL como um todo. Perfeito? Sim. Essa é a questão que me deixou muito impactado depois de assistir a matéria do Fantástico. Isso me deixou muito impactado. E aí depois eu conversei com as pessoas que viram, eu sinceramente não vi, as pessoas disseram para mim até, olha, é uma insistência constante do Macalé tentando convencer o Lessa a matar Freixo, sabe? Assim, isso para mim derruba, de certa forma, a motivação. Sabe? Assim, E que pé fica, então? Cara, isso, na minha opinião, causa uma necessidade, aquilo que eu tô falando aqui desde o início, cara, é continuar investigando. A necessidade de investigar mais para saber por que ia matar o Freixo. Assim, eu não sei quantas vezes o Lessa foi ouvido, se ele foi ouvido dezenas de vezes, várias vezes. Eu não sei se o Lessa vai mudar essa versão em algum momento, sabe? Eu sei que o Lessa, recentemente, pediu, eu vi no Fantástico também isso aí, viu? Uhum. O Lessa pediu o cancelamento da delação premiada. Eu vi também. Que na minha opinião, é preocupante. Eu sei que o Alexandre de Moraes negou, tá? Ele foi lá e canetou. A delação do Lessa, o Glauber, não foi feita ao STF, tá, Glauber? Foi feita ao STJ, tá? É bom deixar claro isso, tá? Foi feita a uma outra corte. Pouca gente sabe disso, mas não foi feita ao STJ. E o Alexandre de Moraes negou. Não, já falou, tá falado. Vamos conduzir isso. Mas qual é a minha preocupação hoje? Se o Lessa pediu para cancelar a delação premiada, o que pode acontecer com o Lessa nos próximos dias, próximos meses, próximos anos, em tribunais? Será que ele pode falar, eu vou desdizer tudo o que eu disse? Eu vou trazer alguma coisa nova? Essas são questões Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Cara, o que você está falando esses dias todos, esses meses todos, a reportagem do Fantástico veio no mesmo tom que o seu, né? O Fantástico fala sobre os encontros, aí fala, a PF não conseguiu provar, né? Fala sobre a questão das terras, não há evidência, a PF não conseguiu provar que tinha evidência ali que essas realmente terras iam ser montadas. Ia ser montada. É um dois condomínios, né? Isso. Então, em relação ao cancelamento, como é que é o nome da delação? É cancelamento? É pedido de anulação. Anulação da delação. O que a matéria disse no Fantástico foi que o Lessa fazia parte do acordo que ele queria vir para o Rio de Janeiro, cumprir a pena no presídio estadual no Rio de Janeiro. O presídio em Niterói, se eu não me engano. Não falou Niterói não, acho que falou Rio. Mas assim, Niterói tá dentro do Rio. Um presídio seria o batalhão prisional da Polícia Militar. Tá. O que eu entendi? Bom, eu fiz uma delação, falei tudo. Tem uma contrapartida. Vocês não cumpriram, então eu tô cancelando. Sim. Eu vi nesse tom. Agora, mas é esse tom pode mesmo. ser que no futuro ele desminta tudo que ele falou e fale outra coisa? Pode. Vários casos daí nós já vimos, até por uma estratégia de defesa, acontecendo isso. Agora vamos voltar a um ponto que você alertou a mim e o Brasil inteiro sobre a qualidade das provas. E eu lembro que nós ficamos no embate aqui, saudável, claro, mas foi um embate que eu falei... Quase porrada. Ainda bem que não teve, senão ia levar pior, né? Tu é grandão, pô. Mas tu faz beach tênis, né, meu? Isso te dá uma agilidade do caramba. Não, eu faço... Não, vamos continuar no foco aqui. Então, cara, você falava sobre a qualidade das provas. Aí você falava, pô, o relatório é fraco, isso aí não tem prova e tal. E eu falava pra você assim, cara, ninguém prende Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa sem prova. Você tem um processo que tem polícia, Ministério Público e Judiciário. Passou por essas três esferas, né? E se os caras estão presos, os caras poderosos, sinal que tem alguma coisa. Foi a linha que fez mais sentido pra mim e você questionava e você me confrontava falando, pô, Glauber, não tem prova. Quando eu vi a matéria do Fantástico, eu não conseguia, parar de não pensar em você. Pô, os caras estão falando a mesma coisa que o Pimentel. E o nosso podcast já estava marcado.
Eu falei, pô, o podcast caiu como uma luva pro Pimentel, pô, porque o Fantástico corroborou tudo que o Pimentel tava falando. De fato, essa é uma questão hoje... Mas eu não comemoro isso não, viu, Glauber? Eu lamento isso, Não. viu, cara? Porque eu não comemoro. Eu quero, Não, eu quero sei, a prisão das pessoas Eu envolvidas. sei, eu sei. Eu não vou pra lá, eu não vou ficar... Eu avisei, eu não vou fazer isso Não, eu digo... Eu quero a prisão de todo mundo. Eu digo que, assim, até hoje, né, o que você tá alertando lá atrás, Sim. o relatório atual da PF diz, não é que o Fantástico está dizendo, Sim. o relatório da PF, a delação do Lessa é assim. Não foi possível. Não foi possível confirmar isso, porque aí cada coisa tem um porquê. É. Deixa eu entrar nesses porquês. O encontro com o Brazão e com o Rivaldo, né? O encontro com o Brazão, não com o Rivaldo, o encontro com o Brazão, ele cita que tava um miliciano, o Chiquinho e o Domingos. Que o Domingos fala e o Chiquinho ficava quieto. Certo? Falas dele. Que ele encontrou 3 ocasiões. 2 antes do crime e uma depois do crime. Uma delas, 20 anos... Há 20 anos, tá? O Lessa diz que há 20 anos encontrou o Brazão, os Brazões num evento também, sabe? Então, assim, ele fala... Ele diz pros delegados que ele já conhecia, que ele já teve com o Brazão pessoalmente, né? Mas lá atrás, né? Mas aí, o meu ponto, cara... Pô, ele encontrou com o Brazão e seria a prova que você quer ver e que tá faltando no processo hoje. Porque quando você fala assim, pô, não tem nenhuma prova e tal, o que tá aí é só a fala do Lessa. O que seria? O Lessa falou, eu encontrei com o Brazão no dia tal, na área tal. Ia pegar a herb e ia confirmar. Sim. Só que tem uma pegadinha do malandro aí, né, cara, que só fica 5 anos. Sim. A PF assume o caso em fevereiro de 2023. Foi o Flávio Dino que levou esse caso para a PF. Sim. Início do governo Lula, 2023. Cara... Já tinham passado 6 anos, né? Porra. 5 anos. Já tinha passado... hoje já foram 6 anos. Uhum. O registro das herbes ficam só 5 anos. Sim. Aí, cara, é minha revolta como qualquer pessoa que tá em casa aí. Por que a DH não fez isso? Exatamente, né? Vamos lá. Quem era o chefe da divisão de homicídio 2017, quando o plano começa? Rivaldo Barbosa. Quem era o chefe em 2018? Quem estava cuidando da operação? Giniton. E o Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil. Bom, de 2018 até 2023, quando vence o registro das herbes, por que ninguém pegou as herbes 800 metros da casa do Brazão? Porque ninguém tinha... Olha só. Pô, olha só, vamos lá. O Brazão tá sendo citado o tempo todo. Você mesmo falou. É isso que eu tô te falando, Pimentel. Não é contigo, cara. É com eles. Mas uma Olha, pergunta. cara, aí o que acontece? Aí hoje você tem uma delação e você não consegue amarrar. Porque o negócio... Você perdeu o tempo. Porque perdeu o tempo. Quem perdeu o tempo? A Polícia Civil do Rio de Janeiro, a divisão de homicídio da capital. Sim. Né? Mas posso falar uma coisa importante, cara? Eu repito aqui. Eu nunca tive com o Giniton na minha vida, tá? Nunca tive com o Giniton. Eu conheci o Giniton num podcast do Joel, eu acho. Do Joel... Do Joel lá do Iconografia da História. Joel né? Pavioli. Pavioli. Mas o Giniton, por inteligência limitada, tem o livro, tem tudo isso. Né? E eu li o livro do Giniton, inclusive, viu? Aliás, um bom livro para entender muitas coisas do início da investigação. O Giniton nunca teve a delação do Lessa. Quem obteve a delação do Lessa foram 3 delegados federais que conseguiram a delação do Lessa depois de anos. Eu sei. O Lessa preso, encarcerado, ele resolveu falar. Depois de 5 anos, quando já não tem mais o registro. Então, como que eu vou pedir a herb da rua tal, na data de 2017, se eu não sei que o Brazão estava naquela rua tal em 2017? É perto da cadeia, né? Eu sei, mas calma aí, vamos lá. Então eu vou pedir, se eu pedir a herb do Brazão, eu vou achar o Brazão na herb o tempo todo. Existem colegas que conhecem muito bem de herb que dizem para mim, Pimentel, às vezes você pede a herb e aparece 300 metros de distância, 400 metros de distância, tá? Pode acontecer, viu? Então, assim, não existe uma precisão na triangulação. Mas vamos lá, por que motivo o Glauber seria o delegado da divisão de homicídios, hipoteticamente? Por que motivo o Glauber ia acordar de manhã, o Brazão tá no grampo, tá? Tá no grampo, tá interceptado.
eu quero saber se o celular do Brazão estava na mesma herb do celular do Lessa no dia 26 de março de tal, de 2017. Por que motivo que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha a delação do Lessa ainda também. Eu entendo, mas são vários fatores, né, cara?